O que acontece quando você coloca o monstro do powerlifting Bitelo para treinar no mesmo ambiente que um dos maiores nomes da história do bodybuilding, Ramon Dino? E se a gente adicionar ainda o Fábio Giga nessa equação, muita gente acha que o treino de força e o de hipertrofia não se misturam, mas hoje a gente vai ver exatamente o oposto. Esse treino no CT da Max Titanium não é apenas um simples vídeo de musculação, é um verdadeiro choque de culturas entre o limite de carga e limite estético. A gente vai ver o Bitelo saindo da zona de conforto e o Ramon testando sua força com cargas que fariam qualquer um tremer. Será que o Bitelo aguenta os volumes dos bodybuilders? E como o Ramon se saiu no treino de força? Se você é fã de um treino insano e quer ver os gigantes trabalhando juntos, fica comigo até o final que esse react está nível pesado. Eu sou o personal Fábio Vilas Boas e bora pra cima! Nessa primeira parte, eles conversam sobre treino auxiliar e o Bitelo fala como ele separa a sua rotina de treino de powerlifting e de musculação. É muito interessante. Vamos lá? E queria que você falasse pra galera qual que é a importância de um powerlift treinar os auxiliares. Quem não entra, só o peito, agachamento e o terra, né? Então, ele precisa ter os músculos auxiliares ali que vão, né, trazer tipo, o movimento por completo. Até, inclusive, isso vai ser muito individualizado dentro do cara precisa, né? Às vezes, tipo assim, é um determinado ponto do terra, né, que é a dificuldade dele. Então, ele vai colocar um exercício auxiliar que vai realmente trazer a explosão naquele movimento. Hoje, como que tá os treinos de auxiliar, então? Eu tô tentando fazer toda semana. Powerlift é 3 vezes, segunda, quarta e sexta. Nesse descanso, terça, quinta-feira, eu tento manter a musculação. Ou também no dia do powerlift. Eu faço powerlift aí na parte da manhã, né, ou na de tarde, e à noite eu complemento os auxiliares. Olha só que legal, hein? O Bitelo mostrou como ele separa a sua rotina entre treino de powerlifting e de musculação. No caso, a musculação para ele, que tem foco como powerlifter, vai servir para treinar os músculos auxiliares, para fortalecer esses músculos, para que eles possam fazer a função de estabilização nos grandes movimentos do powerlifting, de supino, levantamento terra, agachamento. Então é fundamental que ele também treine toda a musculatura dos paravertebrais, dos ombros, das articulações dos joelhos, do quadril e tudo mais. E aí ele separa, né, 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta de powerlifting, terça e quinta de musculação, mas às vezes ele faz no mesmo dia, só que em horários separados. Então fica a dica para você que gosta de conciliar tanto powerlifting como musculação, ou vai também pra galera do CrossFit, né? O pessoal vai xingar pra caramba, mas o pessoal não entende esse preconceito com o CrossFit, mas enfim, serve também para você conciliar os dois. Você pode fazer dias alternados ou em horários separados, tá? Pode fazer mesmo dia, mas se for fazer mesmo dia, faça em horários separados. Uma modalidade de manhã e a outra no fim da tarde, à noite. Pega a dica aí. E agora, nessa segunda parte, vamos falar sobre como eles discutem as questões de adaptação de carga e volume. Porque aí é muita repetição, né? Que aí que é pra desenvolver, né? Hipertrofia. Então é uma carga absurda pra isso, né? Pra os caras tá fazendo aí pra repetição. Aqui eles estavam comentando sobre o trabalho de hipertrofia que os bodybuilders buscam. Tem aqueles bodybuilders que eram adeptos do High Intensity Training, não confundir com High Intensity Interval Training, mas estou falando do High Intensity Training do Arthur Jones, que originou o Heavy Dutch, que o Dorian Yates fazia, o Mike Mentzer, que eram treinos de altíssima intensidade, cargas altíssimas, que também dava seus resultados, claro, mas a maioria dos bodybuilders gostam de usar uma carga um pouco mais reduzida, mas com um altíssimo volume de treino, altas repetições, técnicas de intensificação, para encher o músculo de metabólitos, que são os íons de lactato, de hidrogênio, que dá aquele inchaço muscular. Isso é um sinalizador para hipertrofia também, e para isso existe um volume interessante de treino. Mas vamos continuar. Ô, rapaz, ela humilhar a gente. Deu a cara. Já. Deu pump. Deu pump, ela. É o pump. Essa placa é boa também, eu gostei. Caralho. Já fez nela já? Fiz nela também semana passada.
Eu não consegui ver as cargas que eles estão utilizando ali, então eu não sei se eles estão usando carga máxima ou se estão fazendo ajustes. Muito boa. Tinha pra parte de baixo do peito, né? Região do inferior, né? Aquela máquina esperou bater. Aquela máquina é como se fosse uma máquina de supino declinado, só que sem estar na posição de cabeça para baixo, né? Interessante. Que boa. Marca bem. Negócio guardado. Aí, gente, tem que me ajudar, saca aí também. Você quer que eu seja humilhado mesmo, né? À vista, né? Não, aí é humilhado. Aí é eu sou powerlifter. Vocês é monstros, fisiculturistas. Ajuda eu aí, ó. Não? 3 repetições com cargas altas, mas vamos para a próxima parte onde eles conversam sobre amplitude e técnica. O que fica mais confortável para você? O exercício pra mim costuma ser bem. A amplitude fica bem difícil por causa do braço comprido. Normalmente eu sou meio ruim de amplitude. Ela tem bastante ajuste, então dá para jogar o banco para frente e para trás, para você vai ser mais para trás. Jogar 2 de 20 aí. 2 de 20 já de cara, assim? Eu acho que Aí no caso o Pacholok, ele tá fazendo uma série de ajustes, ele tá comentando sobre ajustes para um cara como o Bitelo, que tem mais de 2 metros de altura. Então a questão de conhecimento de biomecânica para diferentes pessoas. Você vê que cada pessoa tem a sua biomecânica. Por exemplo, um cara como o Bitelo com 2,2 metros de altura não vai fazer um agachamento com a mesma técnica de uma pessoa com 1,70 m de altura. São ajustes que devem ser feitos, tá? Então para com esse negócio de ficar querendo padronizar tudo para todo mundo. Não dá, não é assim que funciona. Salmão não vai nem fazer cócega pra você. Caramba! Começar com uma. Vou reconhecer, deixa eu fazer um reconhecimento. Começar o meu? Sim, né? Tem que esticar lá em cima ou não? Chega quase a estender. Ah, tá aqui Volta. assim? Aí voltou. Desce bem ou... Desce frente, só deixa no final, consegue deixar o cabelo um pouquinho. Aí, Assim? fechou. Muito legal essa parte. Consegue deixar o cabelo um pouquinho. Aí. Assim. Ó, muito legal. Cuidado, pessoal, esse movimento na hora que você for fazer o desenvolvimento, ficar jogando o cotovelo para trás, tá? Projeta um pouquinho para frente, que aí você deixa a sua articulação escápulo-humeral bem estabilizada e perfeita no ponto para você fazer um desenvolvimento com perfeição. Pega a dica aí. Desce bem ou... Desce frente, só deixa no final, consegue deixar o cabelo um pouquinho. Aí. Olha lá, bacana. Isso, boa. No teu ombro. Já tá dor. Tem dor de flex? Ombro, cotovelo. Rapaz, eu não tenho... E normalmente pessoas com maior estatura, como o Bitelo, tem mais dificuldade para se ajustar nesses aparelhos. Tem academia que não tem aparelho que é feito para pessoas altas, né? Geralmente é aquela coisa padrãozinha e tudo mais. Então, muitas vezes peca na ergonomia. Mas vamos para o próximo assunto, onde eles falam sobre técnica entre modalidades. É o seguinte, hoje você vai aprender a diferença. Aqui é treinar um powerlift, hoje você quer treinar para ficar musculoso daquele jeito ali, ó, Mr. Olympia. Juntamente com o treinador Mr. Olympia também. Cara, já pensou se o Bitelo resolve botar o shape, cara? Nossa, cara. Porque as técnicas são diferentes. Se a gente estiver de férias, aí eu faço um treino de força contigo. Opa! Eu gostei, hein? Fechou, hein? Tenho curiosidade também de saber como é que funciona. Mas eu acho que ele ia sair bem, hein? Esse negócio de força. Ele tem a lombar dele é... Glória fala, quando você treinar... Mas assim, agacho, livre, vocês não fazem. Fisiculturista não faz, né? Não, Faz dependendo da pessoa. Se não tiver com nenhum problema lombar, joelho. No ajuste atual dele não tá, mas ele fazia. Eu faço... Faz sem problema nenhum, né? Só tem sempre que trabalhar em conjunto os músculos estabilizadores. Se de repente um cara, mesmo que seja bodybuilder, tiver com uma dificuldade de fazer um agachamento porque não tá conseguindo estabilizar bem as costas, estiver sentindo muita lombar, melhor dizendo, há uma necessidade de fortalecer esses músculos paravertebrais, principalmente se o atleta for muito alto, como eu falei anteriormente, né? Imagina só um Bitelo fazendo agachamento com a lombar ruim. Nossa, coitado, velho, estrela, né? Vai doer pra cacete. Então, há uma necessidade de estabilizar, sim. Aliás, essa semana foi até meio
cagada, né? Eu acabei lesionando minhas costas no agachamento hack por total descuido, total falta de concentração. Você vê, não estava pesado, mas por mau jeito tô sentindo até a lombar um pouco, assim, sabe? Mas por distração total. Faz desse tamanho, não faz? Ele agachava ali pra 8, 10 movimentos com 100 cada lado. Supino, barra. reto, tirou, né? Barra não. Tanto que só tem os pino barra aqui por causa de você agora. Nem tinha os pino barra. É verdade. Pro Ramon, esse acho que é de trabalho daí. Tirei a música por causa da musiquinha de fundo, tá? Não sei se é da biblioteca de músicas dele, mas sempre que tiver música eu vou tirar o som. Aí eles estão mandando um desenvolvimento com 4 placas de cada lado, tem 20, 40, 60, 80 quilos de cada lado. Imagina desenvolvimento com 160 quilos, cara. E o Ramon ajudando um pouco lá atrás, mas é importante falar sobre essa ajuda mecânica, né? A ajuda mecânica é quanto menos melhor, se possível no final do movimento, tá? Não é para você tirar da inércia e ficar botando força junto lá, senão você tá roubando o cara. Ó, o Ramon, como é que ele vai fazer? Mesmo peso, 160, né? Legal que todo mundo consegue com o mesmo peso ali, sem tirar a intensidade. Amplitude boa, tá vendo? Articulação escápulo-humeral bem estabilizada, no ângulo certo, né? No plano da escápula, né? A escápula tem seu próprio plano. Muita gente discute, a escápula é plano frontal, é plano sagital, é não sei o que. Não, a escápula tem seu próprio plano. Mas é visível que o shape do bitelo tá diferente aí. O pessoal tava pegando até no pé dele, se ele já estava começando a usar umas paradinhas, mas por causa dos exames do Dr. Paulo Musi, houve uma necessidade de mudar a dieta dele, então você vê que ele já está até um pouco mais sequinho, assim, né? Aquela quantidade de carboidratos absurdo lá já não está mais fazendo. Repara que aqui eles aumentaram o peso. Olha lá, ó. Isso aqui o Bitelo botou até mais peso, cara. Mesmo assim, ó, 20, 40, 60, 80, 100, mas essa menor aqui eu acredito que tenha 10, 110 kg, 220 kg. Essa máquina, nossa, animal, cara. Tá vendo? Uma amplitude boa, tá começando a sinalizar falha concêntrica. Bom demais. Tá vendo? Ó, ajuda no finalzinho, olha a ajuda do Pacholok, no finalzinho do movimento. Ó. Vamos então para a última parte, que eles vão falar da estratégia do King Kong. Vocês vão ver o que é isso. O Bitelo vai fazer sentado no chão. Na moral, só tem que Tipo, fazer isso aqui, ó. tipo o Donkey Kong, tá ligado? Nossa. Senta no chão e faz, Bitelo, vai. Não, senta no banco primeiro, só frente. Vamos ver. Cara, Mano, não faz. o cara não cabe na máquina, velho. Aqui, né? Entendeu? Aí, não cabe na máquina, cara. Aqui ela vai segurando. Nossa. Detalhe que o banco tá lá embaixo, mas entendeu por que é a estratégia do King Kong? Que realmente é um King Kong fazendo a elevação lateral. Essa maquininha é muito pequena para ele. É para baixinho, não é para um cara de 2,2 metros de altura. Mesmo com o banco lá embaixo, os apoios tá no deltoide mesmo, cara, olha. Vou colocar essa aqui que daí aqui cabe peso. Eles mudaram a máquina, ó. Eles mudaram a máquina, tá vendo? Agora é uma máquina um pouco maior, que aí cabe os caras. Fábio Giga também não é um cara pequeno. Nem o Ramon. Mas realmente... Pode ir atrás, deixa eu ver mais alto. Cara, olha como fibra o ombro do Ramon, cara. Olha isso. Olha que o braço no chão. Tá no Prime, hein, Ramon? Caramba. Ó, legal. Ó, olha esse ajuste que bacana, ó. Ó. Você viu só? Vou mostrar de novo. Tá vendo? Que ele tava com o braço meio pra trás. Ó.
Agora sim, colocou o braço no ângulo certo, que é o ângulo da escápula, né? O plano da escápula, melhor dizendo. Tá bom. Vamos ver o Bitelo fazendo elevação lateral nessa máquina, cara. Essa máquina é muito legal. Ó, deixa o código bem lá atrás. E nem precisa botar muito peso nela, não. Eu acho que essa plaquinha aqui tem o que? 10 quilos. Mais uma de 5, acredito eu, chuto eu. Não sei se eu não estiver errado, né? Tem 15 quilos, apesar que é uma carga legal, né? Mas nem precisa muito. Essa máquina é muito legal de fazer, cara. Um pouquinho pra frente aqui, ó. Sim. Assim. Bota o quadril lá. Joga pra trás Mais aqui. aqui. Um pouquinho joga pra frente. Assim. Mas fica mais nessa Joga o frente postura aqui, pra ó. Olha aqui, ó. Sim. Caixa aqui, ó. Os ajustes. Se quiser deixar o braço de cá, pode deixar. Ah, tá. Aí pega no chão. Pode deixar o braço Aí vai arrastar o. Aqui. Sim. Baixa o ombro, peitão alto, sobe lá. Cotovelão alto assim. Sim. Isso. Boa. Acho que isso daí pra ele não serve de porra nenhuma, tá, pai? Tá leve. Pra mim e pro Giga. Tá leve. Ih, rapaz, tá leve. Tá. Tirei a música por causa da direitos autorais e tal, mas o Bitelo tá quase brincando. Olha o Giga. Tá fazendo mais controlado. O Bitelo ele faz mais explosivo porque é característica do powerlifting, né? Então é natural que ele faça um movimento um pouco mais explosivo, né? Agora quem é mais bodybuilder tende a controlar um pouco mais o movimento, principalmente a fase excêntrica. Apesar que o Ramon tá deixando cair um pouquinho, mas isso é normal, tá? Isso é, não vou ficar encasquetando com perfeição, tá? Isso não significa que ele tá fazendo errado, muito pelo contrário. Detalhe, força mecânica, no final, olha lá, ó, tá vendo, ó? No final, tá vendo, ó? Para completar o movimento, não é para tirar da inércia. Resumindo tudo, falamos sobre treino auxiliar, adaptação, carga, volume, biomecânica envolvida em todo tipo de trabalho, para um cara como o Bitelo, que é um cara alto, para um Ramon, para cada pessoa ter um tipo de biomecânica e como que o Pacholok sabia ajustar cada exercício para cada pessoa, excelente. Cada vez mais eu tiro o chapéu pro Pacholok. Se você gostou do vídeo, quer receber mais vídeos assim, com cunho educativo, informativo e em tom de humor também, já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, dá uma hypada pro vídeo. Tá precisando de suplementação de qualidade? Vá até o site da Probiótica e use o cupom EuProPersonalFábio para você ganhar 15% de desconto na compra de qualquer suplemento. Se você gosta de vídeos curtos com dica rápida, direto no ponto, me segue também no Instagram, no TikTok e no Facebook, porque eu estou por lá distribuindo conteúdos todos os dias. Dá uma passada na caixa de perguntas lá, me deixa uma pergunta que eu respondo e publico, beleza? Confere o vídeo relacionado e a playlist de reacts para você conferir o meu canal e aprender mais comigo e se divertir. Valeu? Fica com Deus. A gente se vê no próximo vídeo. Bons treinos e até mais.